Olá, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Meu nome é Fernanda e hoje eu quero compartilhar com vocês versículos que podemos orar pelos nossos maridos. Eu selecionei aqui alguns versículos de acordo com as áreas da vida do nosso esposo, para que a gente possa orar a palavra, cobrindo o nosso marido em todas as áreas da vida dele, tá? Então eu separei os versículos aqui, eu vou ler os versículos para vocês e vou ler como é a oração desse versículo, tá? Depois eu peguei todos esses versículos e reuni só a parte das orações, uma após a outra, numa folha separadamente e adicionei aqui na minha Bíblia de oração, para quando eu for pegar a minha Bíblia de oração, se eu quiser já orar de uma vez só, todos os versículos com uma única oração, fica mais fácil, tá? Então eu vou dar essa dica para vocês se vocês quiserem fazer, em vez de marcar somente os versículos na Bíblia de oração. O primeiro versículo é Mateus 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você vai orar que ele o ame, Senhor, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Então, a partir do momento que ele coloca o Senhor acima de tudo, quando ele ama a Deus sobre todas as coisas, seu coração está apto, ao agir, ao mover de Deus. O segundo versículo é para deixar Deus renovar a sua mente. Ele está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A oração é que ele não se amolde aos padrões deste mundo, mas se deixe transformar pela renovação da mente, sendo capaz de experimentar e comprovar as boas, agradáveis e perfeitas vontades de Deus. O terceiro versículo é para ele buscar a sabedoria em Deus. Está em Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e 6. Se como a prata buscardes e como a tesouros escondidos a esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é o que dá sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. A oração desse versículo é assim, que ele busque a sabedoria como a prata e a procure como os tesouros escondidos, para entender o temor do Senhor e achar o teu conhecimento. Dê a ele, Senhor, a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. O próximo versículo é para ele ser obediente a Deus. Está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Para você orar, será assim, que no coração dele haja sempre disposição para temer-te, Senhor, e para obedecer a todos os teus mandamentos. Assim, tudo irá bem com ele e com a nossa família. O próximo versículo é para reconhecer a sua dependência de Deus. Está em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então você vai orar. Tu és a videira, Senhor, e ele o ramo, que ele seja sempre em ti, o Senhor e o Senhor nele, para que ele dê muitos frutos, porque somente unido a ti ele poderá fazer o que precisa. O próximo versículo é para ele colocar toda a confiança dele no Senhor. Está em Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. E você vai orar que ele confie em ti, Senhor, de todo o coração e não se apoie no próprio entendimento. Para ele buscar força e esperança em Deus, está em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A oração. Que ele espere em ti, Senhor, para que tu renoves as forças dele, e assim como as águias, ele suba com asas, e que ele corra e não se canse, e que ele caminhe e não se fatigue. Para ele encontrar paz em ti. Ou seja, para ele encontrar paz em Deus, né? Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
A oração: que a tua paz, Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e os pensamentos dele em Cristo Jesus. Aí, gente, vocês podem, em lugar do que eu tô colocando aqui, que ele, dele, tá? Por quê? Porque eu tô colocando de uma maneira generalizada para vocês colocarem o nome do marido de vocês, tá bom? Então, às vezes eu coloco sim, na oração que eu já transcrevi para mim, pro meu marido, eu coloquei ali o nome dele em algumas partes e outras partes eu coloquei ele, ou dele, ou nele, tá? Mas aqui eu não vou colocar nem nenhum nome, então vocês vão ver de maneira generalizada, mas vocês vão adicionar o nome dos seus próprios maridos. O próximo versículo é para que ele seja guiado pelo Espírito Santo. Está em Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guia o Senhor com teu espírito, porque ele é teu filho. Para que ele ouça somente a voz de Deus. Está em Jeremias 7, versículo 23. Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que vos indicar para serdes felizes. E aí você vai orar. Que ele ouça somente a tua voz, Senhor, pois tu és o nosso Deus, e ele é o teu filho. Que o Senhor o guie por seus caminhos e assim ele será feliz. Para que ele aceite a soberania de Deus. Está em Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A oração. O coração dele faz muitos planos, mas a resposta certa venha sempre de sua boca, Senhor. Para ele buscar o Senhor em oração. Jeremias 29, versículo 12 e 13. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós buscardes por mim com todo o vosso coração. Oração. Ouve quando ele for a ti e invocar o teu nome em oração, que ele encontre o Senhor quando lhe buscar de todo o coração. Para que seu esposo tenha coragem e ânimo quando estiver com medo. Está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A oração. Que ele seja forte e corajoso, que não se apavore e nem desanime, que o Senhor, nosso Deus, esteja com ele por onde ele andar. Então, gente, eu estou dando os exemplos aqui, o versículo e como você vai orar o versículo, tá? Para quem tem dificuldade de transformar o versículo em oração, para vocês terem uma noção de como faz, tá bom? Depois, à medida que vocês forem juntando os versículos, você vai ver que o Espírito Santo vai tocar em seu coração e você vai começar a falar outras coisas relacionadas ao versículo, tá? Ao assunto do versículo. Para que a fé dele se fortaleça. 1 João 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A oração. Fortalece a fé dele, Senhor, porque ele é nascido de ti, e a fé é o que dá a vitória para vencer o mundo. Para que Deus dê vias de escape diante das tentações. Para que Deus dê vias de escape diante das tentações. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando fores tentados, ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Então você vai orar. Sei que ele será tentado, assim como todos nós somos. Mas também sei que tu és fiel, por isso não permita que ele seja tentado, além do que ele pode suportar. E quando ele for tentado, lhe providencie uma via de escape para que ele possa suportar. Para livrá-lo de todos os males e perigos. Vou colocar aqui, coloquei livra-o de todos os males e perigos. Então, para livrá-lo de todos os males e perigos. É o Salmo 121, versículos 5 e 8. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Guarda a entrada e a saída dele de todo mal, Senhor. Guarda a alma dele, desde agora e para sempre. Para que Deus dê saúde e vigor. Jeremias 17, versículo 14. Sara-me, Senhor, e sararei.
Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Sara o Senhor, e sei que ele será sarado. Salva-o, e sei que ele será salvo. Cura a saúde física e também a da alma, porque tu és o nosso louvor. Para que Deus liberte-o de toda escravidão, mau hábito ou vício que o aprisione. João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, nesse pedido, eu coloquei 2 versículos, tá bom? Coloquei também 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A oração. Jesus, só tu podes libertá-lo para ser verdadeiramente livre. Senhor, tu és Espírito, e sei que habitas no coração dele. Liberta-o de toda escravidão, pois só em ti somos livres. Para que o Senhor o capacite a livrar-se do passado. Aqui, quando o marido fica remoendo o passado, lembrando dos fracassos que ele já teve, ou de alguém que o magoou, e aquilo vem toda hora e atrapalha ele a seguir adiante. Então, é para esse tipo, tá? Para que o capacite a livrar-se do passado traumático. Então, 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele é uma nova criatura, porque tem a Cristo como Senhor e Salvador. Que ele deixe o passado para trás e viva uma nova vida contigo. Para que ele libere perdão. Efésios 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que ele seja benigno, misericordioso e saiba perdoar, assim como o Senhor também nos perdoa em Cristo. Pela sua integridade. Miqueias 6, versículo 8. Ele mostrou a vocês o homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. Que ele seja bom diante de ti, praticando a justiça, amando a fidelidade e andando humildemente contigo. Para que ele compreenda que é no Senhor e para que ele compreenda quem é no Senhor e para qual propósito foi criado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Aqui eu esqueci de colocar a oração, por isso que eu botei depois aqui. Por isso também não cessamos de orar por nós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé. Abra os olhos dele. A oração. Abra os olhos dele e façam entender quem ele é no Senhor e qual o propósito criado por ti para ele. Torne-o digno da sua vocação e que ele cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé que tens para ele. Para que Deus abençoe o trabalho das mãos dele. Abençoe seu trabalho, né? Trabalho do seu esposo. Eclesiastes 3, versículo 12 e 13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. E a oração. Que ele seja feliz e pratique o bem enquanto viver, podendo comer, beber e ser recompensado através do trabalho dele como um presente do Senhor. Para que Deus abençoe, restaure e equilibre a sua sexualidade. 1 Coríntios 6, versículo 18, 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. A oração. Que ele fuja da impureza e da imoralidade contra o próprio corpo, porque o corpo dele é santuário, onde habitas o teu espírito, e pelo qual ele permanece em vós. Que ele veja e compreenda que o corpo dele não pertence a ele, mas ao Senhor, pois foi comprado por um alto preço.
que ele deseje glorificar o Senhor com o próprio corpo, para que ele demonstre afeto, amor e cuidado por mim. Efésios 5, 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Que ele me ame como ama a si mesmo e ao seu próprio corpo, para que assim como ele cuida de si mesmo, cuide também de mim. Que ele me ame e cuide de mim como Cristo faz com a igreja. Para ele ser um bom pai, amoroso e cuidadoso. Efésios 6, versículo 4. E pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Que ele discipline nossos filhos em amor, na disciplina e na admoestação que vem do Senhor. Para que ele busque o interesse da família e não de si mesmo. 1 Coríntios 10, versículo 24. Ninguém deve buscar o seu próprio interesse, mas sim os dos outros. Que ele não busque o seu próprio interesse, mas sim da nossa família. Para que ele tenha relacionamentos saudáveis. Provérbios 28, 23. Aqui, esses relacionamentos é com relação às amizades, é com relação a negócios de trabalho, tá bom? É relacionamentos mesmo do dia a dia. Então, Provérbios 28, versículo 23. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Que ele tenha amigos que o repreendam em sabedoria e amor. Afaste os falsos que só sabem bajular e não são sinceros. Outro versículo, 1 Coríntios 5, versículo 9, na mesma intenção. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. A oração, que ele jamais tenha amizade com pessoas imorais, para que ele leia a palavra de Deus e as pratique. Mateus 7, versículo 24 a 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. A oração. Aumente no coração dele o desejo de ler a sua palavra e que ele também a pratique, porque assim ele será um homem prudente, que constrói a vida sobre o Senhor, que é a rocha. As tempestades poderão vir, mas ele não será abalado. E o nosso último versículo é para defendê-lo contra o inimigo. Efésios 6, versículo 10 a 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A oração. Fortaleça o Senhor na força do seu poder. Revista-o de toda a armadura do Senhor, para que ele esteja firme contra as astutas ciladas do inimigo. Então, esses foram os versículos. Eu falei bem rápido aqui para não ficar muito extenso o vídeo, para vocês conseguirem me acompanhar, tá? Então, eu peguei todos esses versículos, são 32 versículos que eu coloquei aqui, tá bom? Se vocês não quiserem colocar os 32 versículos, eu coloquei aqui todas as áreas que eu acho importante para um homem, para um marido, né? Para o nosso marido, para a gente cobrir com oração a maior número possível de áreas da vida dele. Você pode não colocar todos esses 32 versículos, vai depender do desejo do seu coração, tá? Então, você pode colocar aí o que você acha que é mais importante, ou que você acha que ele tenha mais necessidade dentre esses versículos, mas eu penso o seguinte, mesmo que essa área aqui ele tá bem, mas ele pode vir a não estar bem. Então, o importante seria orar por tudo, a área estando bem ou não estando bem, porque a gente nunca sabe quando é que vai precisar. Então, para poder o Senhor já ir providenciando, né, o cuidado daquela área, para que ela se mantenha bem, para que ela se mantenha firme, então eu acho, por segurança, orar por tudo. Aquilo que precisa e aquilo que tá tudo bem, que não precisa ser orado, mas que continue sendo, né, continue bem. É isso que eu quero dizer. Mas aí vai de cada um, tá bom, gente? Essa é a minha opinião. Então, eu acho esses 32 versículos necessários. Mesmo que o meu marido não precise dos 32 versículos, mesmo que ele precise mais de alguns do que outros, mas eu sempre vou orar por esses 32 versículos. E quando achar que tem necessidade
De colocar outros, eu vou colocar outros, quando Deus tocar no meu coração. Mas isso vai de cada uma e da história de vida de cada uma e do histórico de vida do marido de vocês, tá bom? Então vocês vão olhar, vão analisar. Eu quis colocar as orações logo abaixo para que vocês aprendam, porque tem gente que tem dificuldade de mudar o versículo para oração, né? Transcrever ele em forma de oração. Então eu procurei fazer assim detalhadamente para vocês terem uma noção de como é e com a prática vocês irem aprendendo para depois fazer sozinhos. Toda vez que eu for orar, eu não vou ficar pegando esses versículos aqui no caderno, lendo o versículo e fazendo a oração separadamente. Porque eu, Fernanda, não gosto de dar pausas entre um versículo e outro. Eu acho que isso quebra um pouco a minha conexão com Deus. Então eu prefiro ler corrido, como uma única oração. Então toda vez que eu faço orações com versículos, eu vou emendando um versículo no outro. Para quando eu estiver lendo ali, eu estou lendo corrido. Eu estou lendo como se eu estivesse falando diretamente ali com o Senhor, espontaneamente. E aí, no meio da leitura do versículo, o Senhor vai me trazer na memória algo relacionado àquele tema do versículo. E aí eu vou falando para o Senhor coisas pessoais da nossa vida em específica, a partir do tema do versículo, ok? Ou seja, aqui em relação à área que está colocada aqui. O que eu fiz? Eu peguei a minha Bíblia de oração e adicionei 2 páginas. Eu escolhi aqui na Bíblia de oração qual personagem que eu acho que representa um bom marido, que representa um bom homem, temente a Deus, bom trabalhador, honesto, justo, correto, dentre todas as coisas que tem aqui, vamos dizer assim, na maior parte dos 32, em alguns dos 32 aqui, versículos. Então, eu escolhi o personagem Boaz, que é o que casou com a Ruth. Na história, ele demonstra ser, né, um homem justo, temente a Deus, que trata bem os empregados, que é trabalhador, que se preocupou com a Ruth, mesmo sem conhecê-la, mas pela história de vida dela, por ela ser viúva, já que nas leis do Senhor fala que a gente deve ajudar, lá em Deuteronômio ensina que na época lá eles tinham que ajudar quem tinha plantação, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então ele honrava as leis do Senhor, ele cumpria as leis do Senhor, deixando a Ruth pegar, né, o que sobrava da sua plantação, que caía ali, né, dos feixes de trigo. E depois que ele descobriu que ele poderia, né, se casar com ela, ser o provedor dela, ele foi primeiro falar com quem tinha direito acima dele, se aquele que tinha direito acima dele gostaria de se casar e assumir a Ruth ou não. E assim, quem era, né, quem tinha essa autoridade primeiro, não quis e passou para ele. Então, ele fez vamos dizer assim, não era um acordo, né? Fez um acordo na época, diante de testemunhas, de que ele estava desistindo e que ele poderia casar com a Ruth. E ele casou-se com a Ruth direitinho, e daí do filho deles, veio, né, Davi, da descendência, Davi, a descendente dele. Ele é um homem exemplar. Então, vejo nele várias atitudes de um homem temente a Deus, que honra ao Senhor e que procura ser correto, né? Então, por isso eu coloquei aqui no livro de Ruth, eu adicionei aqui, para mim, todos esses versículos em formato de oração já, e coloquei entre parênteses somente identificando qual era o versículo, tá? E aí eu fui colocando um após o outro. E eu adicionei aqui no capítulo 2, entre o 2 e o 3. Ruth, Boaz, Naeira, tá bom? Então eu fui colocando também aqui, da mesma maneira que eu passei para vocês a oração do versículo, e só no final de cada um identifiquei qual era o versículo entre parênteses, tá? Espero que vocês tenham entendido que se vocês quiserem fazer dessa forma, tá? Eu quis deixar junto da minha Bíblia de oração, para quando eu pegasse minha Bíblia de oração, eu já tinha ali as orações junto. Mas se você tem um caderno de oração, você pode fazer também dessa forma aqui, porque esse meu caderno é um caderno de rascunho, onde eu faço, primeiro monto os meus planos de estudo, de vídeo que eu faço aqui para vocês, depois eu passo para outro lugar. Então, vocês podem pegar o seu caderno de oração e colocar as orações uma após a outra, e após cada oração você coloca entre parênteses aqui, por exemplo, 1 Coríntios 6, 18 a 20, fecha parênteses, e você escreve só a oração. De acordo com a ordem que você quiser, você vai botando uma após a outra,
tá? Inicia com as suas próprias palavras, termina com as suas próprias palavras, agradecendo a Deus em nome de Jesus Cristo. E aí você pode sempre estar lendo aquilo ali, sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo ao Senhor. Você pode ter uma resposta rápida do Senhor, você pode começar a ver algumas mudanças no seu esposo logo de imediato, mas você também pode não ver mudanças logo. Pode ser que demore para Deus trabalhar no coração dele, porque vai depender do quão endurecido tá, o quanto ele deixa ser transformado pelo Senhor. Isso vai da história de vida de cada um de vocês e do que precisa ser transformado no coração de cada um, do marido de vocês. Então, o importante é que vocês persistam, que vocês não desistam. E, se for possível, ore constantemente, todos os dias, até o fim da vida de vocês, pelos seus esposos. Porque a gente sabe que o inimigo não brinca e ele está sempre procurando oportunidades para agir, porque ele sabe os pontos fracos dos nossos maridos. Então, nós temos que cobrir nossos maridos de proteção com a palavra do Senhor, para que assim ele seja protegido e guardado da ação do inimigo. E assim ele possa ser transformado para ser, estar mais próximo de Deus, e estando mais próximo de Deus, será muito mais fácil de todas as outras coisas virem, tá? Vocês podem ver que os primeiros versículos que eu coloquei aqui foram versículos relacionados ao Senhor, dele com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Depois eu fui colocando os outros. Vocês viram que eu custei para colocar aqui a relação entre nós, esposas e eles, os nossos filhos, a família, os outros amigos. Eu fui colocando mais para o final, vocês observaram? No início eu coloquei mais com relação a ele e Deus, ou sentimentos que Deus precisa ser trabalhado neles. Então, quando Deus for transformando e agindo na vida, no coração deles, as outras coisas vão vir. Então, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento que o coração dele for transformado e ele se dedicar, temer mais ao Senhor, ele vai ser mais fácil dele amar a gente, mais fácil deles serem fiéis a gente, mais fácil deles serem bons pais, mais fácil deles serem trabalhadores, honestos e justos, mais fácil deles servirem ao Senhor em seus ministérios. Então, a partir do momento que eles encontram com Deus e têm suas vidas transformadas com Deus, todo o restante virá. Então, por isso eu acho que todos os versículos são importantes. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu achei muito importante a gente orar pelos nossos esposos. E eu vou estar fazendo vídeos também sobre a gente orar pelos nossos filhos e orar sobre outras intenções, tá bom? Aos poucos eu vou fazendo e vou deixando aqui para vocês. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, se você quiser ter acesso, aos meus estudos, você pode participar do meu grupo do WhatsApp, onde eu compartilho esses arquivos da Bíblia de oração, onde eu compartilho os arquivos de estudos temáticos da Bíblia, e aonde a gente vai, buscando a Deus através da palavra, da sua palavra. Se você quiser participar desse grupo do WhatsApp, ele é gratuito, todo o material que eu disponibilizo é gratuito. Fala comigo no Instagram, o link está na descrição do vídeo. O que é a descrição do vídeo, para quem não sabe? É onde está escrito aqui embaixo do que se trata o vídeo, tá bom? Então, ele tem um link, você clica ali e já vai abrir no Instagram. Para você entrar no meu Instagram, você tem que ter um Instagram também, ok? Senão você não consegue mandar mensagem para mim, tá? E aí lá eu vou te encaminhar para o grupo do WhatsApp ou falar comigo pessoalmente pelo WhatsApp, que fica mais fácil, tá? Que Deus abençoe a todas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!